A paz do Senhor, meus irmãos. Podeis assentar. Deus abençoe a todos os irmãos. Privilégio poder estar na casa do Senhor mais uma vez e poder adorar o nome do Senhor. Já ouvimos Deus falando ao nosso coração nesta noite, várias formas e mensagens que tocaram profundamente o nosso coração. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por esta oportunidade de poder trazer uma palavra ao coração da igreja e agradecer também ao pastor, ao presidente Emanuel Júnior, na pessoa do nosso primeiro vice-presidente, pastor Moacir, que nos deu esta oportunidade de estar falando aqui nesta noite. Estou muito feliz e quero rapidamente meditar com os irmãos no livro de Efésios capítulo 6, o versículo de número 10. Nós vamos ler alguns versículos para a nossa meditação nesta noite. Quero que os irmãos acompanhem comigo a leitura bíblica aos Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Apenas estes versículos, meus irmãos, para a nossa meditação nesta noite. Nós estamos diante da palavra do Senhor, em uma reunião de obreiro, a última quarta-feira de todos os meses é realizada aqui esta reunião, e nós estamos felizes porque o Senhor, Ele tem nos reunidos e tem nos unidos, não só apenas reunidos, mas estamos reunidos e unidos para a glória do nome do Senhor. Este texto que o Senhor colocou no meu coração para trazer aos irmãos nesta noite, escrito esta carta pelo apóstolo Paulo, que todos nós conhecemos no Novo Testamento, são 13 epístolas, 13 cartas, escritas pelo apóstolo, e nós temos aprendido com estas cartas escritas pelo servo do Senhor, e no momento de muita dificuldade em que ele escreveu na sua primeira viagem a Roma, estava preso, e de lá ele escreve esta carta aos irmãos em Éfeso, com o propósito de fortalecer os irmãos, de animar os irmãos. E com certeza esta palavra veio no momento certo, não só para os irmãos daquela época,
mas também para nós também. Todos nós, a igreja deste século, ouvindo esta mensagem, esta palavra, edificará com certeza as suas vidas. Nós estamos vivendo em guerra, em conflitos, né? Nós não podemos esquecer que todo crente, ele está em plena batalha, em pleno conflito, em guerra, mas esta guerra, diz o texto, que não é uma guerra contra carne, sangue, mas é uma guerra espiritual. Às vezes o inimigo, ele ocasiona certas situações, ele provoca certas situações que se utiliza de alguém e ali entre pessoas é provocada uma guerra, um conflito, às vezes as pessoas não vigiarem e ali se deparam com situações complicadas. Mas o que Paulo ensina nesta carta, e logo no primeiro versículo ele diz para que nós possamos se fortalecer no Senhor. Fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Porque se vier, irmãos, os conflitos, as guerras, os problemas, as dificuldades, nós estando fortalecidos no Senhor, com certeza nós iremos vencer todos os obstáculos, todas as lutas, porque se não estivermos com o Senhor, se não estivermos arraigados na palavra, na presença do Senhor, nós corremos o risco de ser um instrumento do diabo para trazer um certo desentendimento e como diz o texto, guerra espiritual, problema, desentendimentos. Mas eu quero dizer para os irmãos nesta noite que todos nós estamos aqui com o coração quebrantado e voltado para a palavra do Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus de paz, é o Deus que está entre nós e sempre promovendo a paz entre o seu povo. Mas às vezes não estamos isentos, né, de sermos tragados num momento de dificuldade e as pessoas serem levadas pelo diabo, porque às vezes nós pensamos que o diabo está bem longe, né? Mas às vezes o diabo está perto. Nós achamos às vezes que o diabo está distante de nós e às vezes o diabo está perto de nós. Nós não sabemos e nós nos deparamos com ele. O próprio Jesus, no capítulo de número 6 de João, o verso de número 70, diz que o próprio Jesus dizendo que tinha um diabo no meio deles, né? Jesus dizendo isto para os discípulos, e tinha mesmo, isso se referindo a Judas. Então, irmãos, às vezes nós achamos que o diabo está longe da gente, mas às vezes ele se manifesta perto de nós. A carta de Pedro diz que o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, às vezes, o diabo ele está perto, ele não está longe. O que nós precisamos é nos policiar, ter cuidado, para que nós não venhamos ser um instrumento do diabo e de repente estragar a vida dos outros, mas que nós possamos estar cobertos com o sangue de Jesus e pedindo a Ele sempre a sua graça, porque às vezes as pessoas acham que porque ora muito e porque é muito crente, ele está isento disso, mas não está. Qualquer um pode ser tragado e ser levado a uma situação difícil e de repente ocasionar conflitos, guerras, peleja. E a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo diz, de onde vêm as guerras? De onde vêm os conflitos? Não é dos próprios membros que estão em vós, que guerreiam entre vocês? Então, às vezes, irmãos, essas situações, ela pode
nos tragar no momento em que nós estivemos desapercebidos. Isso pode acontecer dentro da igreja, isso pode acontecer na congregação que alguém dirige, isso pode acontecer num departamento, isso pode acontecer num grupo. Algo pode acontecer, pode surgir e trazer ali problema, desentendimento entre alguém, e essas pessoas possam, eu já presenciei isso dentro da igreja, guerras, problemas, conflitos, pastor Kelly, de pessoas dentro da igreja. Eu dirigi uma igreja aqui em Birigui, assim que eu cheguei em 2000, e tinha um irmão lá que ele lutava artes marciais, ele lutava karatê, e quando o dirigente não dava oportunidade para ele, ele queria pegar o dirigente lá fora, ele ameaçava o dirigente, e queria pegar mesmo, irmãos, é fato real isso. E imagina o clima da igreja, o momento. Aí um dia o vizinho nosso, do lado esquerdo da igreja de Ninho, era traficante de droga. E ele incomodado com o barulho da igreja, ele sempre jogava pedra em cima da igreja. Ia do outro lado, jogava pedra do outro lado para achar que era alguém, mas os irmãos viam, sabiam que era ele. Aí um dia, chegou esse dito moço, chegou no pátio da igreja e os diáconos correram para dentro e foram me avisar, pastor, era um dia de ceia. Foram me avisar, pastor, o rapaz está aí fora com um revólver na mão, que vai matar todo mundo. Aí, irmãos, na hora eu lembrei do lutador de karatê, né? Eu lembrei na hora, que esse rapaz vai salvar nós hoje, né? Eu chamei ele, falei o nome dele, disse, olha, fica na porta, e contei a história para ele. Tem um rapaz com a arma na mão, quer atirar nos crentes, e você vai ficar nessa porta lateral, e não deixa ninguém entrar. Aí ele ficou da cor desse papel aqui, pálido. Mas pastor, se é você, irmão, pelo amor de Deus, você é lutador de karatê, fica lá, porque se a pessoa for entrar, você nos ajude, pelo menos o pastor você defenda, né? Aí eu levantei a igreja, colocamos a igreja de pé, fizemos uma oração, daquelas poderosas mesmo, Senhor, que esta guerra não venha acontecer aqui dentro, né? Que seja lá fora, e leve esse rapaz daqui. E quando terminou a oração, ele foi saindo, os irmãos foram acompanhando e viram que ele foi embora, e estava na casa dele, em frente à casa dele, e eu dei glória a Deus, esperei ele entrar, para mim poder sair embora, né? Eu não sou doido, né? Mas, irmãos, imagina uma situação dessa, pastor Juninho. Eu ficava preocupado, todo culto, de joelho, falava para os diáconos, fica atento, fica ligeiro, porque você não sabe o que vai acontecer. E olha, irmãos, o que Paulo nos orienta, que nós devemos estar firmes e fortalecidos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder para resistir essas coisas, para resistir o mal, para resistir contra as investidas de Satanás. O verso de número 11 ou 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Quem já enfrentou o dia mau aqui, irmãos? Esse foi um deles que eu enfrentei, né? Que dia mau, irmãos? Dia difícil, Mateus. Quem já enfrentou um dia mau aqui?
Se você não enfrentou ainda, meu irmão, você vai enfrentar. Não é, pastor Moacir? Vai enfrentar. Mas fique firme. Vai chegar. O que você tem que fazer é se preparar. Tomai toda a armadura de Deus. Não é a armadura do homem, irmãos, é a armadura de Deus. Não é a ferramenta do homem, é a ferramenta de Deus. É o que Deus deu. É o que o Senhor nos deu. É a forma em que o Senhor nos capacitou. É de Deus que nós devemos se revestir. Nos encher da presença do Senhor. Quando Davi chegou lá na guerra, estavam os seus irmãos lá lutando, pelejando. Aí Davi olhou o povo recuando, o exército com medo do gigante. Davi, cheio de ânimo, cheio de coragem, ele disse para Saul: olha, não desanime o coração de ninguém, porque eu vou lutar contra este circunciso filisteu. Saul se preocupou, o Eliabe, irmão de Davi também, ainda zombou de Davi, pelo porte de Davi, pelo que ele tinha até então feito para Deus, porque era pastor de ovelha, estava lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. E Eliabe ainda disse que ficou lá no campo, cuidando daquelas poucas ovelhas. Mas Davi, irmãos, estava ali, enviado pelo seu pai e enviado por Deus. E quando alguém é enviado por Deus, pode ter certeza que a vitória é certa. Saul disse para ele: vou colocar em você as minhas armaduras, vou colocar em você a minha couraça, vou colocar em você o meu capacete, vou te preparar para que você vá enfrentar este gigante. Mas não deu certo. A armadura do homem no outro não dá certo. Não dá certo. Sempre se aposse da armadura de Deus, da armadura do céu. Vá para os pés de Jesus, que Ele vai te revestir desta armadura e você vai vencer pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Davi começou a andar, não conseguia, desajeitado. Irmãos, eu não sei as medidas de Davi, e a Bíblia também não diz, mas imagine, Davi todo desengonçado, né, andando ali, como que ia para uma guerra enfrentar alguém que estava afrontando o povo de Deus. Está lá em 1 Samuel 17, 37, se alguém puder pôr para mim. Olha o que Davi fez. Vamos ler, irmãos. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi, olha aí, irmãos, de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça o capacete de bronze, e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu-se a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou sobre o cajado na mão, o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs-lhe sobre o alforje
de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Pode pôr, vamos, filisteu também, vinha e se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia adiante dele. E olhando, o filisteu viu a Davi e o desprezou, porque era moço e ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Meus irmãos, imagine Davi, este moço desprezado pelos seus próprios irmãos, agora diante de um exército e diante de alguém que estava desafiando o povo de Deus. Mas, meus irmãos, Davi se revestiu de Deus. Davi se revestiu da graça de Deus e disse ao gigante: eu vou a ti, é em nome do Senhor dos exércitos, do Deus de Israel, é com ele que eu irei a ti. Meu irmão, lá nas suas guerras, nos seus conflitos, nas suas batalhas, não se revista e não pegue armamento e nem vestimenta de ninguém. Use apenas aquilo que Deus te deu, apenas aquilo que Deus te deu, e vá, caminhe em frente, vai adiante, o Senhor irá te dar vitória, em nome de Jesus. O Senhor te dará vitória. A peleja que o Senhor tem para te dar a vitória, Ele toma, Ele guerreia por você, Ele guerreia em teu favor. Bendito seja o nome do Senhor. A guerra não é sua, a peleja não é sua, a guerra é do Senhor, Ele pelejará por você. Aleluia, apenas se coloque na presença do Senhor. Ele diz: estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos. Com o quê? Com a verdade, irmãos. A verdade, crente fala a verdade, obreiro fala a verdade. E quando nós falamos a verdade, nós vivemos na palavra de Deus, que é a verdade. E o Senhor honrará aquele que vive na verdade e não no engano. Alguém pode até prevalecer e vencer alguns obstáculos vivendo na falcatrua, mas quem vive diante da verdade, que é a palavra do Senhor, ele vencerá por você, ele guerreará por você. Aleluia. A peleja não é vossa, a peleja não é sua, a peleja é de Deus. Viva a verdade, fale a verdade. Tem pessoas que eles estão acostumados a mentir, a viver na falsidade, que ele não consegue mais e ninguém consegue mais acreditar nele. Às vezes ele pode até falar uma verdade, mas ele já perdeu a credibilidade. Quem está na verdade aqui hoje? Estamos em Jesus, estamos no Senhor, Ele é a nossa verdade, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso refúgio, Ele pelejará por nós, meus irmãos. Êxodo capítulo 14, o verso 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Êxodo 14 e o verso 14. Bem conhecido: o Senhor pelejará por vós
e vos calareis. Não precisa você falar nada, não precisa você se levantar contra ninguém, não precisa você ficar guerreando contra ninguém. Deus pelejará por vós e vos calareis. Fica quieto. Foi o que Moisés disse ao povo, segundo a orientação de Deus: ficai quieto e vede o livramento do Senhor. O problema é que nós não conseguimos ficar quieto, né? Nós não conseguimos. O Senhor manda ficar quieto, nós não ficamos. Aí nós entramos nas contendas, nas pelejas, e nós perdemos. A igreja perde, o grupo perde, o departamento perde. Mas nós fomos levantados, meus irmãos, companheiros, para ficar quieto diante da palavra de Deus e a orientação do Senhor. Ficar quieto. O Salmo 46, o verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos, Ele está conosco, irmãos. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oh, aleluia. Você está vivendo em guerra na sua congregação, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Eu lhe dou um conselho nesta noite: apenas viva na verdade, que o Senhor vai pelejar por você. O Senhor vai te cobrir, o Senhor vai te proteger, o Senhor te dará vitória. Aleluia! Quando Josafá foi avisado que os amonitas, acho que os amalequitas, se não me falha a memória, avisaram que estavam para atacar o exército de Deus, Josafá pôs a congregação para orar. O homem de Deus, o obreiro, o crente, diante da dificuldade, irmãos, ele não vai atrás de tomar satisfação. Ele primeiro vai consultar a Deus, primeiro ele vai falar com Deus. Ele pôs a congregação de joelho, ele fez uma convocação, aleluia, e pôs a congregação de joelho diante de Deus, diante do Senhor, e orou a Deus. Todo o povo, joelhos dobrados, todo o povo com o coração voltado ao Senhor. No meio do povo, Deus tomou alguém por nome de Jaziel e levantou com uma palavra para Josafá e diz: nesta peleja não tereis que pelejar. Nesta peleja não tereis que pelejar. Nesta peleja você não vai pelejar, irmão. Ah, pastor, mas eu estou sendo humilhado, eu estou sendo desrespeitado. Coloque nas mãos do Senhor, porque Ele vai fazer aquilo que é de melhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Ele vai fazer o que é de melhor para a obra do Senhor. Ninguém vai sofrer, ninguém vai se perder, e o nome do Senhor vai ser glorificado, o nome de Jesus vai ser exaltado. Você quer entrar nessa fileira e entrar, meus irmãos, para se preparar e se revestir, buscar de Deus destas armaduras. A Bíblia diz: toda a armadura, não é só o capacete, não é só a couraça, não é só o cinto, é toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Quantos querem se revestir, se fortalecer? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Continue fortalecendo a sua vida, a sua fé na presença do Senhor. E as guerras, as pelejas, os problemas, coloque nas mãos de Jesus. Coloque nas mãos do Senhor. Às vezes nós somos até desrespeitados.
Às vezes nós ouvimos até coisas que dói no nosso ouvido e dá vontade de você revidar. Mas aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós sofremos isso, crente sofre isso, lá na empresa, lá na faculdade, na escola, em casa, na família, mas não se preocupe não, você tem um Deus. Você tem um Deus que pelejará por você, glória ao nome de Jesus. Não se preocupe não, meu irmão, não se preocupe não, vai orando, vai colocando diante de Deus. A Bíblia diz no versículo 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida. Fique com esta palavra para o seu coração. Não se precipite, não fique atemorizado, não fique preocupado, porque o diabo, irmãos, ele investe para te desestabilizar, ele investe para tirar a tua paz, ele investe para tirar você da presença de Deus, usando alguém, lançando as setas, os dados, para a gente ficar perturbado, preocupado, se afastar da igreja. Seu lugar é aqui, na casa do Senhor, aonde a Bíblia diz no Salmo 103, onde Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Jesus, é aqui, na casa de Deus. Deus abençoe, pastor Moacir, obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Não pode dar uma glória a Deus por essa palavra tão boa que o Senhor tem falado aos nossos corações. E a gente precisa de Jesus, né, irmão? Sem Jesus não dá. Tem gente que fica pensando no pecado. Eu estava falando com as pessoas hoje e eles falavam assim para mim: tal coisa é pecado? Jogar na loteria é pecado? Participar do bolão é pecado? E se aquilo é pecado? Aí